Olá, amigos do canal Medicamentos, Saúde e Doença. Hoje nós vamos seguindo o assunto hipertensão arterial e vamos começar a falar em tratamento. Mas eu vou adiantar e tratar hoje da crise hipertensiva, porque o tratamento tradicional a gente vai falar com mais tempo, detalhando cada medicamento e dizendo quem pode e quem não pode usar. No caso da crise hipertensiva, é uma condição médica em que a pressão arterial sobe de forma extrema, geralmente atingindo 180 por 120, exigindo atenção imediata, porque é grave. Existem dois tipos de crise hipertensiva. Uma delas é a urgência hipertensiva. Quando se fala em urgência, é para atender o mais rápido possível. Quando se fala em emergência, passou da hora de atender. No caso de urgência hipertensiva, a pressão está muito elevada, mas não tem nenhuma indicação de lesão aguda em algum órgão. Isso quer dizer, requer uma intervenção imediata para evitar complicações. Após o atendimento de urgência, a partir do momento que a pressão começa a baixar, ela não pode baixar de uma vez só, tem que ser lento, aos poucos, encaminhar para uma avaliação medicamentosa. O que você está tomando, o que você não está tomando, e fazer um acompanhamento daí para frente, né? Quais são os sinais e sintomas dessa urgência hipertensiva? Primeiro, dor de cabeça intensa, aquela dor de cabeça que a pessoa não aguenta. Tontura ou confusão mental. Visão embaçada, dor no peito, falta de ar, náusea ou vômito. Nesse caso, se não tiver outros sintomas que nós vamos falar no próximo, o medicamento de escolha, aí eu estou falando para os médicos, porque ninguém vai tratar urgência, né? Ninguém vai fazer isso. A não ser que o local onde você esteja tenha uma farmácia por perto, com a presença do farmacêutico, ele pode e deve fazer isso. Porque se a pessoa chega com pressão 18 por 20, por 120, o farmacêutico não tem aquele negócio de dizer que ele não pode prescrever. Nesse momento, ele é obrigado a fazer isso, porque ele pode salvar uma vida. Então, o medicamento, nesse caso, seria de escolha. Existem vários. Captopril, existe nifedipino e outros bloqueadores do canal do cálcio. Mas o de escolha, o melhor indicado que no mundo inteiro se faz, e aqui no Brasil faz pouco, é a clonidina. A clonidina não deve ser usada para tratamento de hipertensão, devido a várias reações adversas que ela produz. Então, para tratamento direto, né, contínuo, ela não é indicada. Mas para tratamento de urgência, ela é a mais indicada. Por quê? Os riscos dela são menores, ela diminui a pressão rápido, mas não tão rápido a ponto de trazer transtorno, como é o caso da nifedipina. Eu vejo aí vários lugares aqui, a maioria usando nifedipina, e conversando com alguns médicos que me abordaram, escuta, por que você está tirando a nifedipina? Ela é tão boa, ela baixa a pressão tão rápido. Eu falei, exatamente, esse que é o problema.
ela não pode abaixar tão rápido, porque ela faz com que a homeostase, o equilíbrio do organismo, se torne desequilibrado de uma forma perigosa. É só vocês lembrar que como fácil pasteurizar um leite. Você põe uma temperatura muito alta e de repente você baixa, mata tudo que é germe, né? É mais ou menos a mesma coisa. A pressão está alta demais. Se você baixa demais, o corpo se desequilibra. E muita gente morre. Existem vários artigos mostrando isso. Um dia um médico conversou comigo e falou: que negócio é esse? Você está tirando nifedipina? Eu vou falar aqui, a nifedipina de ação imediata, porque existe a de ação lenta, essa pode tratar, mas não é para crise hipertensiva. Eu tenho 10 anos que eu trabalho, nunca vi ninguém morrer. Eu falei: ninguém nunca morreu no plantão cirúrgico? Não, já morreu, mas por causa do infarto. Eu falei: você tem certeza? Se alguém mediu se foi o infarto ou se foi o medicamento? Você não fez análise. Você tá fazendo uma proposição que você não tem certeza. Provavelmente muitos daqueles pacientes seus que morreram por causa da nifedipina. Entendeu? Então é o seguinte, é um tabu que tem por aí, as pessoas acham que sabem mais que as outras, sabe? Não procura estudar, não procura evoluir, né? Em trabalhos publicados. Olha, esses trabalhos que eu vi publicados sobre isso tem mais de 20 anos. E continua aqui. Nós mudamos numa prefeitura aqui grande de Minas Gerais, na época que nós trabalhamos lá, passados uns anos voltaram. Sabe, entra um político lá na Secretaria de Saúde, não tem conhecimento nenhum, os outros que estão lá também não têm, e fica fazendo esse tipo de coisa, que é absurdo, né? Então, como é que, para os médicos que eu estou falando aqui, clonidina, dose de 0,1 a 0,2 miligramas via oral, administrado imediatamente, e depois, se necessário, 0,1 a cada 1 hora, tá? E aí você vai ver que vai ver uma baixa segura, equilibrada, e que pode durar até 24, 48 horas para chegar à normalidade. O máximo da dose que você pode usar é 0,6 miligramas em 24 horas. É seguro, tá? Bom, o outro tipo de crise hipertensiva é o mais grave. É chamado de emergência hipertensiva. Ele ocorre quando a pressão arterial está alta, do mesmo jeito da outra, né? Só que tem uma diferença. Ela vai oferecer danos a órgãos vitais, como, no caso, por exemplo, AVC, o infarto de miocárdio, insuficiência renal crônica, edema pulmonar, dissecção da aorta. Quer dizer, são casos graves. Nesse caso, pelos sintomas da pessoa, que ela vai ver que a pessoa vai aparecer sintomas que todo mundo vai reconhecer que ela não está legal, né? Por exemplo, dor no peito violenta, parar de fazer xixi de repente, dificuldade de respirar, dor profunda no peito, assim, tipo facada. Quer dizer, a pessoa perde o sentido, às vezes desmaia. Então isso é característico, né? O paciente deve ser levado imediatamente para o hospital ao cuidado da emergência, aí, no caso, né? Então, e tem que usar medicamento imediato, a maioria das vezes é intravenoso, né? Para diminuir os danos, tá? Os medicamentos, nesse caso, são específicos, porque cada situação dessa é indicado um tipo de medicamento. Por exemplo, a mulher grávida em situação de crise hipertensiva, ela tem que ser tratada à parte por causa do risco de eclâmpsia, né? E assim vai. Então já é uma coisa que não está no nosso alcance mais, é coisa de hospital, tá bom? Bom, quem gostou desse episódio, dá um clique para mim aqui, inscreve no canal. Muito obrigado. Até o próximo.